Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora que me está a ouvir aí desse lado. Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 16º episódio do podcast Psicologia de Bolso. Quero aproveitar para dizer que para além deste episódio só irei gravar mais 3 episódios a seguir a este, portanto por fazendo um total de 20 episódios de Psicologia de Bolso e para já encerrar esta primeira temporada. E hoje gostaria de vos falar aqui sobre um tema relacionado com emoções, alimentação e excesso de peso. Pois é, muitas pessoas ligam-me a perguntar se a hipnose ajuda a emagrecer. E o que eu costumo dizer é, o que ajuda a emagrecer é uma reeducação alimentar, uma prática de exercício físico e cuidar das emoções que estão por trás do comer compulsivamente e manter um peso elevado ou um excesso de peso. É verdade, tudo isto está relacionado. Eu acho que um bom programa de emagrecimento deveria contar com estas 3 valências, portanto, sim, o apoio de nutricionista, o apoio de alguém da área do desporto, ginásio, não é? E também psicologia, porque realmente a maior parte das pessoas que inicia processos de perda de peso, inicia-os várias vezes e muitas vezes com grande esforço, com dificuldade em atingir resultados e principalmente manter os resultados. Quantos de vocês aí desse lado não iniciaram já várias dietas ao longo de vários anos, da sua vida inteira até provavelmente, e nada resultou? Não é que nada resulte, porque temporariamente, provavelmente essas dietas que faz, ou esses programas de emagrecimento que faz, ou tratamentos que faz, até resultam, não é? Portanto, ali nos primeiros meses, durante algum tempo, há até quem faça durante um ano, não é? Ou até mais, e depois, por algum motivo, volta outra vez a ganhar peso. Volta outra vez a comer compulsivamente. E quem come compulsivamente tem muita dificuldade em regrar o que come. E normalmente a expressão assim perfeita para este tipo de pessoas que comem compulsivamente e quando fazem uma dieta é mas eu não me sinto saciado, não me sinto saciada, não me sinto satisfeito, não me sinto satisfeita com o que como, com a quantidade que como. Então parece que precisam de comer sempre mais. Parece que precisam de comer até quase se sentirem mal dispostos. E normalmente quem come compulsivamente assim é, come até ficar muito cheio, até ficar mal disposto. É uma regra, não é? É uma regra que nós devíamos comer até 3/4 da capacidade total do nosso estômago e ficar sempre espaço para mais qualquer coisa, ou seja, nunca comermos até estarmos completamente cheios, mas agradavelmente satisfeitos e se for preciso ali com um ratinho de nada de fome. E normalmente estas pessoas também comem compulsivamente, comem muito depressa, são muito ansiosas a comer, então quando comem assim uma grande quantidade de comida em muito pouco tempo, não dando ao cérebro o tempo, não é, para criar a noção de que já se está satisfeito ou satisfeita. Portanto, quem come compulsivamente é isso, come grandes quantidades de comidas em muito pouco tempo. E sim, até podemos falar aqui, às vezes, os trabalhos por turnos, os trabalhos em que há muito pouco tempo para almoçar e às vezes criam-se maus hábitos para almoçar ou para jantar, né? Como por exemplo no caso dos enfermeiros e das enfermeiras, ou outras profissões em que as pessoas trabalham por turnos, ou num trabalho em que têm muito pouco tempo para almoçar, em que atendem muitas pessoas, têm muitos clientes e às vezes já não sei muitos maus hábitos de ter que comer em 20 minutos uma refeição e às vezes comer assim à pressa, sem noção. E a maior parte de nós estamos a comer e estamos agarrados ao telefone, estamos a ver televisão, estamos ao computador, estamos a fazer qualquer atividade e não estamos a desfrutar da nossa refeição como deve de ser. E principalmente até quando estamos socialmente, quando estamos com os nossos amigos, com a nossa família, também temos tendência a comer demais, porque há uma grande oferta alimentar, uma grande oferta de comida, não é? E gostamos de experimentar várias coisas e depois estamos a falar com outras pessoas, estamos distraídas, vamos comendo e acabamos por comer sempre demais, não é? Depois mais um bocadinho disto, mais um bocadinho daquilo, já agora à sobremesa, não é? E quando vamos comer fora é um pouco assim também. Portanto, é muito fácil nós comermos em excesso e principalmente comermos em excesso não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade alimentar, ou seja, comemos um excesso de produtos salgados, de gordura, produtos gordurosos,
excesso de açúcar, portanto cometemos aqui vários erros na nossa alimentação. Comemos um excesso de hidratos de carbono, produtos salgados, gordurosos e açucarados, não é? Portanto comemos um excesso de gordura, de açúcar e de sal, e em termos de quantidade também, não é? Não só de quantidade, também de hidratos de carbono, que serão esses excessos, tudo isso faz com que possamos ter um excesso de peso, não é? Claro que geneticamente há pessoas que têm um metabolismo mais rápido e outras mais lento, portanto quem tem um metabolismo mais lento, se come em excesso, pois obviamente em termos matemáticos isto é simples, não é? Portanto, se gastamos pouco e consumimos muito, vamos reter muita gordura, vamos reter peso, não é? Vamos reter densidade. Pronto, isto em termos práticos, não é? E realmente sair desse lado tem esses hábitos, esses maus hábitos alimentares, e sente estar com excesso de peso, ou que já iniciou vários processos de dieta, vários processos de reeducação alimentar, de perda de peso, e não consegue, e cada vez aumenta mais o seu peso, ou para si até já é confortável o peso que tem, porque é aí que eu também quero chegar, não é? Esta questão aqui emocional com o peso, com o excesso de peso, com a alimentação, é que muitas vezes a zona de conforto destas pessoas que mantêm um peso elevado, ou excesso de peso, a zona de conforto é exatamente esse peso elevado, portanto aquelas que se consideram gordos, gordas, e consideram-se mesmo assim, falam mesmo de si assim nestes termos, sou gordo, sou gorda. Porque a gordura também protege de muita coisa. É como se a gordura, a barriga, o perímetro abdominal, esse excesso de peso, estivesse a proteger, não é? Estivesse aí a formar uma armadura, estivesse a formar uma barreira, uma defesa. E muitas pessoas com excesso de peso, muitas vezes criam isto para afastar outros, ou para outros não se aproximarem, para outros não ferirem, para outros... Porque às vezes pode haver aqui uma dificuldade com a intimidade, com a entrega, com os relacionamentos, e também uma autossabotagem, né? Para o evoluir na vida, para o avançar na vida, e para não ter que se esforçar para isso. E então muitas pessoas colocam-se o rótulo, sou gordo, sou gorda, nada me pode correr bem, não posso ter cargos elevados, não posso fazer mais nada da vida, ou não posso ter um relacionamento, ou não posso fazer isto ou aquilo, não é? Porque, eu sou gordo, sou gorda. E parece que isso é uma desculpa para uma série de coisas. É uma desculpa para evitar viver em pleno, para evitar arriscar-se, não é? Para evitar expor-se, para evitar subir, para evitar evoluir, para evitar crescer. Então muitas vezes é a manutenção ali de uma zona de conforto. E claro que aqui estão aspectos emocionais de base, não é? Dificuldade na vinculação, dificuldade na entrega, na intimidade. Eu aí há tempos atrás, há uns quantos anos atrás, fiz um workshop exatamente acerca disso. Agora não me recordo ao certo o nome do workshop, mas falava aqui também destas questões emocionais e a alimentação. E depois havia ali quase um questionário que nós tínhamos que fazer, não é? Também quais eram as nossas emoções que nos faziam comer mais, se estávamos aborrecidos, se estávamos sozinhos, tristes, frustrados, irritados, não é? Deprimidos, portanto, quais eram as emoções que nos faziam comer mais. E principalmente à noite, que é quando nós temos tendência a chegar a casa e queremos recompensar-nos, porque a comida também serve, faz esse circuito de recompensa. Então nós queremos recompensar de um dia difícil, da nossa tristeza, da nossa ansiedade, e comemos. Bom, então nesse workshop nós analisámos ali as causas emocionais do excesso de peso, e eu lembro perfeitamente até de um caso de uma pessoa que estava a partilhar ali o porquê que achava que neste momento se mantinha com excesso de peso, porque neste caso vivia com alguém muito ciumento, tinha um companheiro muito ciumento, e então é como se esta pessoa, ao manter assim um excesso de peso, se tornasse pouco desejável para outras pessoas, e então como tal o companheiro não precisava ter ciúmes. Conseguem compreender aqui às vezes os nossos mecanismos de defesa com a gordura e com o excesso de peso? Podem ser deste género. E depois falamos também aqui um pouco sobre que alimentos eram os proibidos para nós, entre aspas proibidos, porque para mim não devem de haver alimentos proibidos, mas sim aqueles que nós temos tendência a consumir em excesso, por exemplo o pão, por exemplo os chocolates, ou os doces, ou os salgados, que são assim os alimentos preferidos, não é? E depois
Lembro de ouvir assim histórias, o porquê que o pão era tão importante, ou o chocolate, e havia ali pessoas que referiam, eu quando era pequena, a minha avó fazia pão, e para mim fazia um pão em forma de coração, e eu associo o cheiro do pão e o pão à minha avó, e àquele período do tempo, portanto podem ver o quão emocional é a nossa relação com a comida. Eu pessoalmente tenho um gosto especial por chocolate, não é? E porque lembro que na altura eu era criança, tinha um tio que morava na Bélgica, quando vinha de férias trazíamos chocolates de lá, amigos que eu tinha na Suíça, quando vinham traziam chocolates, então estas comidas são assim uma celebração de uma coisa boa, não é? Então nós associamos esta comida a algo satisfatório. Então quando estamos tristes, ou aborrecidos, ou frustrados, ou sentimos-nos sozinhos, ou o que quer que seja, e queremos uma coisa que nos satisfaça, vamos buscar esse alimento. Faz sentido isto, não é? Portanto, aí desse lado, perceba aí quais são os seus alimentos assim queridinhos, não é? Preferidos, aqueles que prefere comer, aqueles que às vezes até comem em demasia, em excesso, ou que procura quando está assim menos bem, e veja qual é assim a relação emocional com esses alimentos. Também nos podemos lembrar aqui de uma coisa muito interessante. O que é que se faz aos bebés quando já estão rabugentos, não é? Agora temos os tablets, há as chupetas, há os brinquedos, mas o que é que normalmente se faz? Dá-se um pouquinho de pão ou uma bolachinha, não é verdade? Então nós desde criança já temos uma relação emocional com a comida, ou seja, quando há emoções contraditórias ali, nós somos alimentados, portanto o bebê chora, toma lá um pouquinho de mama, ou toma lá uma bolachinha, um bocadinho de pão, ou a criança está a fazer uma birra, ou a criança isto, ou a criança aquilo, é recompensado com o alimento. Então como é que nós fazemos mais tarde nas nossas vidas de adultos? De adolescentes, porque também começa muito na adolescência. Tudo bem que a nossa relação com a alimentação começa desde bebés, não é? Portanto, nós já mamamos nas mamas da nossa mãe, não é? Para ter o alimento, para ter essa satisfação, para nos acalmarmos. Quantos bebés não ficam ali também a mamar na mama da mãe, para adormecer ou para acalmar, não é? Portanto, logo aí começa uma relação oral com a comida e uma ligação emocional com a comida. Pronto, e na infância igual, nós vemos os nossos familiares juntarem-se, nós somos recompensados com determinado tipo de alimentos, a nossa mãe faz-nos a comidinha que a gente gosta, se tivermos a sorte disso, não é? Mas na adolescência aí sim, a parte hormonal, a parte também do corpo sexuado, interfere muito nestas questões aqui da alimentação. Começa-se a ver as miúdas cada vez mais a terem cuidado com o corpo, não poderem engordar, a terem que ser magras para serem desejáveis. Por outro lado, aquelas que comem em excesso, não é? Que normalmente são mais ansiosas, porque a ansiedade e o comer compulsivamente está relacionado, como é óbvio, não é? Então, a partir da adolescência, nós com o nosso corpo sexuado, com as questões da desejabilidade social e física, da atração entre os géneros, né, na procura de outra pessoa, então esta relação com o nosso corpo, com a alimentação e com os outros vai sendo criada mais fortemente, não é? Até porque muitas vezes é a partir da adolescência que ganhamos peso, que começamos a comer compulsivamente, se bem que há crianças cada vez mais que já têm excesso de peso, que já comem compulsivamente, já têm obesidade, não é? E a obesidade já é considerada uma doença e uma epidemia do século XXI. Então, a partir da adolescência, começam-se a criar também, aliás, logo desde a infância, mas principalmente desde a adolescência, começam-se a criar então os tais hábitos alimentares, porque muitas vezes quando em criança não ligamos tanto à comida, ou não gostamos muito de legumes, ou gostamos mais disto ou daquilo, e na adolescência começamos a consumir outro tipo de coisas, até porque se em casa os pais têm tendência a controlar assim a alimentação, não dar sumos, não dar muitos doces, não é? Em casa, e a criança só come aquilo que lhe dão, já na adolescência é um pouco diferente, porque já na escola leva o dinheiro para o lanche, pode sair da escola, pode ir ao café, portanto pode comer bolos, pode comer os gelados, pode comer outro tipo de coisas. E na idade adulta depois é muito difícil mudar estes comportamentos alimentares, esses hábitos alimentares, não é? De excesso de açúcar, de excesso de alimento, ou do que quer que seja, o consumo de refrigerantes, não é? E mudar hábitos é das coisas mais difíceis que nós podemos fazer, porque se um hábito está instituído nas nossas vidas, fazer diferente significa que temos de substituí-lo por outro hábito, portanto temos que criar um novo hábito, seja de exercício físico, seja de alimentação, não é? Seja de comer mais moderadamente. E para comer moderadamente,
há alguns princípios comportamentais que temos que fazer, não é? Aqui há algumas regras, algumas chaves de ouro, que é realmente o comer, sentar-se à frente do prato, comer conscientemente, comer devagar, portanto mastigar bem os alimentos, saborear bem os alimentos, ter consciência do que estou a comer, em vez de estar inconsciente a meter comida na boca, a mastigá-la à pressa e engoli-la à pressa, que o cérebro nem reage, nem consegue perceber quando é que nós já estamos satisfeitos, não é? Porque estamos a comer muito depressa. Portanto, isto, comer devagar, comer conscientemente, mastigar bem os alimentos e comer só até estarmos agradavelmente satisfeitos e não mais, que é, mas ainda não estou completamente saciado ou saciada. Quando começamos com essa história, vamos comer em excesso, portanto, o tal bocadinho que falta, vamos encher o estômago. E o estômago é um músculo, dilata, alarga, portanto, quanto maior ele fica, maior quantidade de alimentos nós precisamos para, de facto, saciar a sensação de fome, não é? Isto é o mesmo princípio também até do consumo de algumas drogas e de medicação, não é? Quando deixa de fazer efeito, precisamos tomar mais, não é? Aqui é igual. Portanto, alargamos o nosso estômago e precisamos ainda de mais alimentos para nos sentirmos satisfeitos, mas temos que educar o nosso estômago. E se isso implicar sair da mesa com um bocadinho de nada de fome, também está tudo bem, porque daqui a umas horas vai comer novamente, não é? E eu também acredito que há aqui questões biológicas, questões evolutivas envolvidas, até porque os nossos antepassados muitas vezes não tinham a mesma quantidade de alimentos à sua disposição, né? Nem a mesma variedade. E também a qualidade dos alimentos agora é mais pobre. Temos fast food, temos alimentos caloricamente... têm muitas calorias, mas são pouco nutritivos, não é? Portanto, não saciam propriamente, não são nutritivos, não é? Não saciam o nosso corpo em todas as suas necessidades. Então, vamos precisar de comer mais alimentos mais vezes, não é? Porque são coisas com poucas vitaminas, com poucos minerais, com excesso de hidratos, com excesso de açúcar ou de sal, não é? Que de facto disparam a nossa glicose quando os consumimos e de facto saciam-nos naquele momento, mas não são saciantes a longo prazo, como por exemplo o tipo de alimentos que têm mais fibras, que são mais complexos em termos moleculares, não é? Como por exemplo aqui as massas integrais, os legumes, não é? A proteína, uma boa proteína. Por isso tudo isto está envolvido. Mas voltando aqui ao tema que eu estava a falar, aqui a questão dos nossos antepassados não terem tanta disponibilidade em tanta variedade como nós temos agora. Nós, a qualquer momento, vamos a um supermercado, vamos a um café, temos imensos eventos sociais onde há excesso de alimentos à nossa disposição, não é? E depois lá está, os nossos antepassados viveram aqui um bocadinho na escassez. Então parece que há uma informação aqui nas nossas células que é, já que podes ter acesso à alimentação, como o máximo que puderes, pois tu não sabes quando é que nós podemos voltar a deixar de ter alimentos. Isto é o nosso corpo a falar connosco, uma linguagem muito inconsciente, não é? Portanto, acumula, ingere, porque não sabes até que ponto não vai haver falta de alimento novamente no planeta, não é? Portanto, é como se lá atrás havia alguma pobreza até, algumas famílias, havia também esta dificuldade em obter alimentos, não é? Era muito o que se consumia, era aquilo que se produzia nas hortas, só se matava uma galinha ou um porco uma vez ao ano, não é? Ou assim num momento muito especial. E os nossos antepassados viviam com menos, não é? Esta questão da escassez. E então nós agora vivemos com muito. E há aqui uma parte em nós que nos diz, eu não sei até quando vai haver muito. Pode voltar a haver pouco. Eu posso voltar a deixar de ter. E então vou acumular. Tanto que, de facto, a obesidade tem vindo a aumentar, não é? E tem números preocupantes em termos de percentagens de pessoas, não é? com excesso de peso, ou a maior parte da população apresenta excesso de peso. E estes são todos os motivos porquê, não é? Portanto, aqui falando mais nas questões emocionais, e voltando aqui a este tema de mas a hipnose ajuda a emagrecer, eu costumo dizer, não, a hipnose não ajuda a emagrecer, a hipnose ajuda a trabalhar as questões de base que a levam a comer compulsivamente ou manter um excesso de peso. Não é? Por isso não há aqui uma estratégia mágica,
E sim, até há exercícios específicos, protocolos para a perda de peso, que eu não costumo utilizar. Eu costumo trabalhar com as pessoas no sentido de perceber a infância delas, o relacionamento com a comida, o relacionamento com o pai, com a mãe, os mecanismos de compensação, de frustração que estão relacionados com a alimentação, não é? Que tipo de emoções as fazem comer mais em excesso, não é? Qual é o ganho secundário de ter excesso de peso? Porque há ganhos secundários a estas desculpas, já sou gordo, sou gorda, ninguém vai gostar de mim, ou o meu marido não fica com ciúmes, ou a minha mulher não fica com ciúmes, ou eu nunca vou ser bem sucedido na vida, porque olha, os gordos nunca conseguem, não é? Os gordos têm que ficar, são os engraçados, não é? São os divertidos, mas não são os inteligentes, os capazes, os competentes, não é? Sei lá, um sem número de desculpas que podemos dar ao que a gordura pode representar, não é? Então esses ganhos secundários podem ser esses. Olha, não tenho relacionamento, não me envolvo na intimidade, não corro o risco de ser traído, ou enganado, ou enganada, porque olha, sou gorda, assim fico, assim já sei, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim, assim defendo-me e protejo-me dessas situações, não é? Dos relacionamentos. E são alguns exemplos, e são os ganhos secundários. O ganho secundário também é a atenção das pessoas, olha, estás muito gordo, tens de perder peso, não é? E por outro lado um excesso também de atenção, que as pessoas às vezes, mas estás assim, mas não queres fazer uma dieta, mas vê lá, não devias comer tanto, e depois isso aumenta a frustração na pessoa, não é, que tem esse excesso de peso, ainda a faz comer mais. Pronto, então falando aqui especificamente nas emoções, como eu estava a dizer há pouco, não é? Estas questões de estar frustrado, estar irritado, estar triste, estar aborrecido, sentir sozinho ou sozinha, pode fazer com que coma mais. Portanto, o que é que tem que se fazer? Você já sabe o meu lema, não é? Tomar conta das emoções e também cuidar desses pensamentos automáticos negativos, dessas crenças do que vou ser sempre gordo, não vale a pena, nunca vou conseguir ser magro, não é? E se calhar é melhor ficar assim, nem vale a pena tentar, é um grande esforço, depois volta ao mesmo, não é? E então é também trabalhar aqui estas crenças, estas expectativas, trabalhar. A pessoa que tem excesso de peso não tem que ser magra, não é? Ninguém tem que ser magro. Isso é um complexo que existia lá desde os anos... Eu sei que nos anos 90, a partir daí, a magreza foi considerada um sinónimo de beleza, não é? De elegância, de finesse, de tudo o que era bom. Mas hoje em dia, graças a Deus, as tendências estão a mudar. A nível físico agora privilegia, como é que se diz? Torna-se privilegiada a pessoa que tem curvas, não é? Que é assim voluptuosa, uma pessoa que tem formas. Agora é muitas questões da musculatura, não é? Das pernas bem torneadas, de ter um rabo assim também bem trabalhado, portanto o corpo mais musculado, mais tonificado. Antigamente, pronto, era mesmo aquela magreza de pouca até definição física, né? De poucas formas, e agora temos a ver uma tendência diferente, não é? No nível físico, e ainda bem, e cada vez mais pessoas a valorizarem-se, apesar de terem um excesso de peso, ou terem um corpo mais curvilíneo, ou terem celulite, não é? Portanto, está-se a criar aqui um movimento de aceitação, não é? Da fisicalidade, das várias formas, que eu acho que é bastante positivo. E cuidar das emoções, pois é, eu acho que passa sempre pelo tal trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, um trabalho terapêutico com as suas emoções, com as suas feridas, não é? Com as suas defesas, com aquilo que o impede de ser feliz. Por isso, se realmente quer perder peso, quer mudar esses hábitos alimentares, se quer deixar de comer compulsivamente e deixar de manter esse peso que serve um propósito na sua vida de alguma forma, tentar perceber então que propósito é esse, que esse excesso de peso serve na sua vida, que esse excesso de gordura serve na sua vida, perceber que defesa é essa que está aí armada e poder construir aqui outro tipo de defesas mais flexíveis, né? Que não precisem de um excesso de peso, não precisam de um excesso de gordura, para poder realmente viver a sua vida da forma mais plena e realizada possível. Por isso, sim, trabalho com emoções, trabalho com crenças, trabalho com a infância, com os traumas, com as feridas. Tudo isso é importante, realmente, se quer chegar a uma boa relação consigo e com o seu corpo e cuidar das suas emoções, em vez de alimentar as suas emoções, não é? Alimentar em excesso ou ter este processo com a alimentação de compensação. Faz sentido, não faz? Portanto, se quiserem saber mais informações sobre mim,
podem procurar-me nas minhas redes sociais, no meu blog, Paula Chocalhinha Hipnoterapia, e no Instagram e no Facebook com o mesmo nome. Portanto, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Obrigada por terem estado desse lado.